Olá, o meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. Estás a ouvir Em Pessoa, um podcast do TEDx de Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje é um episódio especial em que não te trazemos um convidado. Hoje vamos estar as duas a conversar contigo. Bem-vindos ao último episódio da primeira season do Em Pessoa! Yay! Este episódio será de reflexão e até de nostalgia, em que iremos relembrar alguns momentos e partilhar alguns dos desafios mais interessantes que vivemos. Gostava de saber, para ti, qual é que foi o momento mais surpreendente do podcast da primeira temporada? Surpreendente? Olha, foi como acabou por resultar o episódio do Rizumic. Porque eu fiquei muito estressada por não termos nada programado. Aliás, mesmo de não tendo nada programado, quis ter algumas linhas gerais do que é que poderia ser, mas pronto. Portanto, sim, foi surpreendentemente bom como resultou, tendo em conta que não houve preparação nenhuma. E para ti, o que é que tu achaste? Eu ia te dizer, nós tivemos feedback muito bom desse episódio e eu fiquei sempre, depois dele, a pensar se tu por acaso já estarias a... Não sei, sentiste que ficaste mais aberta a conseguir fazer as coisas daquele modo de... Não precisa ser 100% improvisado, mas aquele modo mais espontâneo. Por acaso comecei a pensar um bocado nisso. Tipo, comecei a pensar, ok, lembras-te que ele referiu até que se nós vivermos no improviso é quase como qualquer coisa pode acontecer e tu estás pronto para enfrentar. Sim. Isso é um sentimento um bocadinho melhor, não é? E pronto, comecei um bocado a pensar às vezes em, ok, se não estiver preparado, não tem mal, alguma coisa há de surgir dali. Porque ele tem razão numa coisa, não é? Se tu planeares X e no dia acontecer Y, tu ficas muito estressado. Mas se tu não planeares, seja X, seja Y ou seja Z, tu vais ter que lidar com isso na altura, no estado em que estiveres, e vais lidar da maneira que naquele momento te parecer melhor. E qual é que achaste que foi o momento mais divertido? Olha, o momento mais divertido, infelizmente os ouvintes não chegaram a conhecer, porque foi o elevador. Ou como eu gosto de chamar, o elevador gate. Porque o que aconteceu foi, nós estamos a gravar na minha nova casa, parece que a casa é minha, a casa não é minha, é da minha senhoria, mas na casa para onde eu vim morar há alguns meses, e o meu, isto é um prédio antigo, aqui na zona de Lisboa, e o meu elevador, eu nem consigo descrever, tu consegues descrever, como é o meu elevador, eu nem sequer, para mim aquilo já é normal, tu consegues. Portanto, é uma caixa de fósforos aberta de um lado. Já agora. Que é para entrar e sair. Exato. E as portas, assim... São aquelas grelhas de metal de correr. E ele de facto o elevador é muito antigo. E não tem espaço para abrir os braços sequer. Sim, isso não tem. E tem aquela ligeira... Quando tu abres as tais grelhas, não é? E vais a sair para o patamar, no piso em que estás, de facto consegues ver que há ali um espacinho em que vês o... E ainda por cima moro no último andar, consegues ver o fundo do prédio, mas aquilo... Não, acho que nem um telemóvel passa ali, portanto não... Mas todos os convidados que chegavam aqui, nós íamos recebê-los à porta e todos eles vinham lívidos no elevador. Ai meu Deus. Tendo havido até um convidado que pediu para eu descer com ele. E isso para mim sempre foi engraçadíssimo, porque as pessoas quando chegavam já vinham com outro espírito, porque vinham assustadíssimas, não é? Houve um orador que não teve problema, já não me lembro. Foi a Carla Rocha. Foi a Carla. A Carla disse orador em vez de convidado, fica bem, calha bem. Mas foi a Carla teve completamente na boa. Sim, a Carla, aliás, quando a Carla apareceu nós ficamos, então... Não tens reação? O comentário, o pânico, e ela, do quê? E nós, do elevador? E ela, é um elevador, eu já vi alguns. E nós, não, esquece, entra. Olha, também nunca vou esquecer, quando fomos às manhãs da Renascença, falar com o técnico de som
para ele nos dar algumas dicas de como podíamos melhorar. Pá, e eu confesso, nós íamos à procura de dicas para melhorar, mas achávamos que as coisas estavam razoáveis. Mas quando falámos com alguém profissional, mostrámos, ele disse, pá, mas tem aí um bocadinho do podcast que eu posso ouvir uns segundos só, e nós, pá, sim, está aqui no Spotify. Passámos e ele logo, pois de facto não está bom, não. E nós, poça, como assim? Ele ouviu 2 segundos e ficou, não. Ele sabia exatamente o que é que estava mal. Sim, não, começou logo a dizer, pô, tu não tens livros. E eu, mas o que é a minha cultura agora tem a ver com isto? Mas de facto ele explicou-nos, isso está aliás explicado no artigo que nós temos no nosso blog, no Medium. Depois podemos deixar-vos o link. Os aspectos técnicos da criação do podcast. O som é o rei neste formato, claro. E foi muito engraçado ouvir a opinião de alguém profissional. E além de engraçado, foi útil. E nunca vou esquecer o apoio também que eles, já que estamos a falar, Sim. daquilo que nunca vamos esquecer, o apoio que eles nos deram. Foi excelente. Olha, já que estamos aí nesse sentido, qual é que achas que foi a nossa maior aprendizagem? Nós, enquanto as duas, ou enquanto a equipa, de uma forma geral, que também temos os editores e designers. Olha, nisso eu acho que a equipa até acabou por beneficiar mais, porque nós vimos na pessoa que editava o som, Mariana Oliveira. Na Mariana Oliveira, uma melhoria extraordinária. Aquilo, pá, ela começou a ficar profissional quase de edição. E são coisas que podem não vir a ser muito úteis no percurso profissional dela, mas é uma aprendizagem que já ninguém lhe tira e poucas pessoas podem dizer que ajudaram a editar uma temporada inteira de um podcast, mesmo todos os outros membros que ajudaram com o design, a cobertura fotográfica, tudo. Acho que toda a gente acabou por aprender muito com o projeto, por crescer um bocadinho, porque nós quando começámos estávamos um bocadinho reticentes, porque era, mas isto é um podcast, mas nós não somos grandes pros. Não, exato, era aquela coisa, mas nós não somos famosos, não devíamos fazer isto. Mas felizmente com a democratização hoje em dia de tudo, da produção de quase de qualquer tipo de conteúdo, é muito acessível para qualquer pessoa hoje em dia. É fácil Produzir conteúdo e pôr o conteúdo lá fora, para as pessoas verem se quiserem. Nós as duas, o que é que nós aprendemos mais? Olha, eu acho que aprendemos, com todos os convidados, aprendemos um bocadinho. E foi uma experiência bonita. As pessoas partilharam aqui coisas connosco que eu acho que se calhar há pessoas que as conhecem há mais tempo do que nós e que não sabem essas histórias delas. De facto, acho que nós... Bem, tu já tens à vontade especial em comunicar, seja escrito, verbal, o que seja. Eu, por acaso, não tenho tanto essa vontade natural e quis-me desafiar a fazer este podcast contigo exatamente por causa disso, para aprender contigo e também para me desafiar um bocadinho e evoluir nesse sentido. E desde o primeiro episódio até o último que eu vejo o meu à vontade a estar aqui a falar para este microfone, que é diferente, e também vejo a minha evolução a nível da comunicação mesmo. Da técnica mesmo, sim. Né? E pronto, realmente era um dos meus objetivos para 2019. Está bom. Estamos quase no fim, portanto eu acho que a tua voz resulta muito bem neste tipo de Achas? Tenho uma voz de rádio. Acho mesmo. Ok, talvez não seja. Tivemos aqui uma voz de rádio e acho que nos deu uma abada a ambas. Foi aliás, Carla toma o microfone e fala, tanto a Carla como o Pedro, porque o Pedro também tem uma voz muito, muito bonita, super quente mesmo, com aqueles graves lindos. Mas mesmo assim eu gosto imenso, eu gosto muito mais de ouvir a tua voz do que a minha, aliás. Não, mas isso nós que gostamos sempre mais. Sim, também é verdade. Somos millennials, portanto nascemos a apontar todas as falhas em nós próprios. Olha, existe um momento que gostasses de reviver mais vezes? Que eu gostasse de reviver. Olha, eu acho que isto é um bocadinho mais o que mais me surpreendeu do que o que eu gostava de reviver, mas eu gostei tanto da conversa com a Luísa Azevedo quando ela nos falou do projeto que fez na faculdade, o projeto sobre os bloqueios criativos. Eu achei aquilo tão simples e, no entanto, quase brilhante, porque eu nunca me teria lembrado de pedir às pessoas para desenhar aquilo que sentiam e depois ir comparar as
as suas respostas e encontrar ali um padrão. Isto de certeza que já houve imensos estudos feitos desta maneira, mas na altura estar aqui uma rapariga que é bem mais nova do que nós e estar a dizer, para a faculdade eu tive esta ideia e aproveitei a minha fanbase de seguidores e quis fazer isto e mostrou-nos. Ela, antes de nós estarmos a gravar, estava no computador dela a mostrar-nos, e se repararem, e ela estava a falar daquilo com uma paixão tão grande. E de facto foi mesmo engraçado, porque eu comecei a pensar, espera, se ela me tivesse pedido a mim para desenhar, eu que tenho zero jeito para desenhar, tinha posto tudo em branco, blogueei criativa, deixava aquilo em branco. E ela, 50 e tal % das pessoas deixaram em branco, e eu, não és estranha. Sou eu, estou na média, é isso. E eu gostei, isso a mim por acaso, não quer dizer que eu gostasse de reviver todos os dias. Se para aprender a mesma coisa, não, né? Claro. Eu acho que gostava de reviver imensos momentos. Aliás, às vezes acho que devíamos ir ouvir as gravações, tudo o que ficou em off, porque acho que de certeza que vai haver coisas que já nos esquecemos, mas que na altura foram muito engraçadas. Mas esse momento em particular, por acaso, ficou-me na memória. E a ti? Sabes, o que mais me ficou na memória foram os momentos assim mais inesperados. Por exemplo, eu não consigo tirar da minha cabeça a forma surpreendente como o Rizumi que pegou naqueles utensílios que lhe demos, utensílios de cozinha, e começou a fazer um beat do caraças. Mas que aquilo ficou brutal! Foi espetacular. E, tipo, sai tudo daquela cabeça, assim, instantaneamente. Eu fico fascinada a ver esta gente tão criativa. Eu fico mesmo basbacada. E depois... momentos em que nós nos identificamos com eles sem sabermos à partida que temos aspectos em comum foi mesmo interessante. Por exemplo, o Pedra, eu gosto muito de correr e pronto, faço meias maratonas e antes dos 30 ainda hei de fazer uma maratona, mas o Pedra já fez um ultra trail de 70 km na Serra da Estrela e contou-nos um bocadinho sobre a sua experiência, sobre como realmente correr é quase passar uma vida, porque tens momentos bons, momentos maus, momentos de alto e baixo, momentos em que tens simplesmente... momentos muito maus. Normalmente são todos maus. A correr. Mas pronto, eu não fazia ideia que tinha esse traço em comum com ele e foi super interessante descobrir naquele momento. E é super entusiasmante. As coisas que nós não sabemos à partida sobre as pessoas que estão à nossa frente e depois, com uma simples conversa, ficamos a descobrir o quanto temos em comum. Acho super interessante. Eu lembrei-me agora de outro. Quando eu pedi à Sabrina o contacto do familiar e disse, isto é por causa de uma questão, isto é uma surpresa, dá-me um contacto de alguém que te conheça bem, se faz favor. E não lhe disse minimamente o que é que ia dizer. E ela disse, então vou-te dar o da minha mãe. E deu-me o número da mãe dela, que estava no Brasil, portanto eu até fui ter aquele cuidado de não mandar uma mensagem no WhatsApp à senhora em horas impróprias, que ela ficasse logo bloquear, isto é um número estranho, não quero. E eu mandei-lhe, e depois apercebi-me que a Sabrina não me tinha dito o nome da senhora. E então eu tinha o contacto, Mãe Sabrina Silva. E eu fiquei naquela, eu não posso dizer-lhe bom dia Joana, então eu fiquei naquela só, olá, o meu nome é Beatriz, eu conheci a sua filha Sabrina e eu vou gravar um podcast com ela, eu não sei se a Sabrina já avisou. Eu escrevi um texto gigantesco, não era muito formal, mas quer dizer, trata-se de uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que tem idade suficiente para ser mãe da Sabrina, portanto, era alguém que eu achei por bem tratar por você, alguém que eu nunca conheci, que está do outro lado do mundo. E pronto, depois até desliguei a internet porque estava a trabalhar e quando voltei a ligar tinha um áudio de 2 minutos desta senhora que eu ainda hoje não sei o nome. E a senhora era extraordinária. Ela comunica tão bem. Lindo, uma voz ótima, uma dicção espetacular. As palavras dela eram lindas e ela só me dizia, Beatriz, claro que eu quero ajudar. Tudo que faz-me as perguntas todas que forem precisas, eu vou mandar os áudios já hoje. Foi extraordinário, porque eu de repente dei por mim a falar com uma pessoa que eu não conheço de parte alguma, uma pessoa que estava lá, do outro lado do mundo, sobre a experiência dela enquanto mãe e sobre a filha dela, e ela partilhou tanto comigo que esse momento eu gostava muito de reviver, gostava muito de descobrir o nome dela um dia. Mas mãe da Sabrina Silva, você é demais. Dê mais.
E qual é que achas que foi aquele episódio com o qual conseguiste aprender algo que vai realmente acompanhar-te para o resto da vida? Olha, eu já estou bastante alerta para esta. Eu acho que já sabes o que é que eu vou responder, porque tu és minha amiga e quem me conhece bem sabe dos meus ideais e dos meus princípios, e portanto eu acho que vou dizer que foi o episódio do Flávio. Uhum. Porque para mim é uma questão que é mesmo muito importante. Eu acho que é uma questão que hoje em dia está muito na voga e é muito discutida, e eu acho bem que seja discutida, porque nós não podemos ver só o nosso lado da questão, e eu acho que o Flávio fez isso muito bem. Ele nunca impôs nada a ninguém durante a conversa que teve connosco. Ele nunca disse não estás comigo, estás contra mim. Ele nunca disse as coisas ou são preto ou são branco, vocês ou estão de um lado ou estão do outro. Não, ele tentou mesmo. Ele tentou fazer com que, para pessoas que não têm de facto uma preocupação excessiva com o ambiente, tomassem gestos muito, muito pequenos que poderiam contribuir. A maioria dos gestos é verdade que eu já conhecia, mas houve algumas das coisas que ele nos contou que eu própria também descobri. Achei interessante a discussão que nós tivemos, porque eu também estou sempre aberta a ouvir o outro lado da questão. Eu não acho que só porque eu acredito nisto eu tenho que estar certa. Não, se calhar eu até tenho imenso medo às vezes de estar errada e estar a levar uma coisa tão a sério. De forma que eu acho correta, e quando vais a ver até era pior, ou era, não sei, até, às vezes tenho medo de me deixar levar pela banha da cobra, sabes? Sim. E achei ótimo ter uma pessoa como o Flávio aqui para falar sobre isso, e portanto vou levar muito esses ensinamentos comigo e toda a conversa que nós tivemos, porque continua a ser um assunto. Sim, eu por acaso eu senti que com o episódio de Ana Basílio, acerca da comunidade LGBT, por acaso falou de algumas questões que, pronto, nunca passei por elas e por isso nunca não tinha uma opinião assim super formada, porque nunca passei pelos mesmos problemas que ela passou ou que muitos amigos dela já passaram. E principalmente algumas das coisas que ficaram em off, em que ela nos falou também como é que a comunidade dos transgêneros vive consigo próprio. E pá, isso realmente deixou-me a refletir muito acerca do assunto e acerca das escolhas que nós fazemos também para lidar com essas pessoas, a forma como interagimos, a forma como pensamos na questão. Porque existem muitos estudos que são feitos, especialmente com essas pessoas, um, e de facto eles não gostam de ser assim os casos de estudo, não é? Mas eu percebo o porquê, eu percebo os dois lados, mas realmente são seres humanos, não é? Acho que, pronto, devemos tratar como tal. E também achei muito interessante, num espectro um bocadinho distante deste, do episódio que nós tivemos com o Marco, porque eu realmente tinha muitas daquelas questões que nós fizemos, eu tinha na minha cabeça, não é? O que é ser um coach? Porque é que um amigo não funciona? Será que um coach é simplesmente deixar-nos conversar? É simplesmente uma pessoa com quem conversar? Será que é isso? Pronto, tinha muitas questões e foi super útil para mim ter algumas dessas perguntas respondidas. E eu gostei. O que é que tu achaste mais caricato de tudo o que acabámos por experienciar as duas nesta maratona? Olha, mais caricato, estás a tornar uma resposta recorrente hoje, mas é a verdade e eu não vou esconder. Mais caricato foi também com o Rizmic, porque nós conhecemos o Rizmic o ano passado, por causa do primeiro TEDx Lisboa. E nesse dia ainda passámos depois algum tempo, nós temos sempre um convívio após o evento, e eu até me recordo de falar um bocadinho com ele e de estarmos naquele momento em que estávamos a cantar o Toy e tudo. Exato, aqueles momentos. É super giro. Sim, porque no verão toda a noite estava. Isto foi antes do verão, na primavera toda a noite estava ali no seu pico. E eu lembro-me dele estar a fazer uma interpretação meio beatboxada da música do Toy. Mas não percebi de todo as ideias dele, não é? A maneira como ele esteve connosco e nos falou, por exemplo, da morte e de como para ele era um estado transitório, tal como a vida. Para mim foi muito caricato, principalmente porque eu tenho ideias tão opostas e tão tradicionais quase,
Não quero dizer racionais, porque racionais pode parecer injusto, porque não quer dizer que as dele sejam menos racionais do que as minhas, mas não sei, aquela maneira muito preto no branco de ver as coisas. Para mim foi mesmo interessante estar com uma pessoa que eu já conhecia e que eu não fazia ideia que via as coisas daquela forma. Sim, tivemos momentos mais sérios, não é? Que realmente no evento não acabámos por não ter, até porque depois do evento temos o jantar divertido entre a equipa e os oradores, portanto, obviamente que estamos ali... Normalmente não falas de morte. Exato. Aquela coisa. Não vais falar assim de assuntos tão sérios. Portanto, sim, de facto. Olha, agora uma pergunta para ti. Tu ouves todos os episódios? É assim, acho que ouvi... Eu acho que não ouvi todos, mas eu ouvi praticamente todos. E essencialmente porque gosto de ver o meu desempenho também, e depois porque gosto de ver o que é que... Porque nós temos 2 horas de gravação que se traduzem em 45 minutos ou meia hora. Uhum. E portanto, sei lá, gosto de verificar que realmente uma pessoa que esteja a ouvir aquilo pela primeira vez, é porque, digamos que quando estamos na altura da edição, é ouvir as pequenas alterações, ouvir consequentemente sempre os mesmos áudios, e portanto já tens aquilo quase tudo no teu cérebro, estás só a verificar se as correções que achavas que eram necessárias estão feitas, e depois deixo passar algum tempo até que vou ouvir, e nessa próxima audição verifico que se está realmente tudo coerente, orgulho-me do trabalho que nós temos feito e do trabalho da Mariana Oliveira em particular, porque a edição realmente não foi sempre muito fácil, devido às nossas condições também de gravação, mas ela realmente evoluiu muito e nota-se isso. E depois também se nota a nossa evolução, a forma como nós comunicamos, a forma como nós estamos à vontade com este microfone perto da nossa boca. Por isso eu ouço mais nesta perspectiva de reflexão e de quase de me obrigar a ficar orgulhosa, não sei. Sim. Avaliação, não sei bem. E tu não notaste nada que estivesses constantemente a repetir? Ou, sei lá, um tique teu que começasses a notar e que ficasses, oh meu Deus, eu faço isto quando falo. Eu noto muito é que faço a pensar, eu não gosto. É que eu acho que ouvi o primeiro e o segundo. Lá está, depois, pós-edição, já publicadinho no Spotify, fui lá fazer follow, obviamente. Deixar a tua review claro. E comecei a ouvir, eu ouvi o primeiro e o segundo, e cheguei ao fim e pensei, um bocadinho. Eu estava sempre a dizer um bocadinho. Eu já não podia mais. Eu comecei a apanhar assim pessoas que estivessem comigo o dia todo. Eu digo muitas vezes um bocadinho e as pessoas, o que é que estás a falar? Eu não posso crer que... Mas talvez sim, tu tenhas razão e eu devo ter ouvido... Devesse ter ouvido episódios mais para a frente, quando já estava mais à vontade com o discurso, porque eu de facto nos primeiros... Portanto, deixei de ouvir. Não consigo mais. Eu sou forçada a ouvir para a edição, mas eu depois não... Agora que falas disso, sim, eu lembro-me que em alguns episódios realmente tu dizias um bocadinho, mas eu não sei se dizias em todos. Tudo é um bocadinho. Porque eu sou uma pessoa, por acaso, coisa que me caracteriza é que eu tento ser sempre no meio. Eu não gosto de extremos. Eu sou, comigo, tolerância, sempre aqui. Para também seres aceita. Sim, também. É aquela dizer um bocadinho necessidade quase obsessiva de ser aceito por todos. Também é verdade. Mas há muito poucas coisas em que eu seja extremista. Há futebol e roupa. Acho que são as únicas coisas em que eu tenho opiniões muito vincadas e não fujo muito daquilo que acho. Mas de resto eu tento sempre, as pessoas dizem uma coisa e eu, tens toda a razão. Depois vem uma pessoa e diz o oposto e eu, olha, também é um ponto muito interessante. Portanto, para mim tudo é só um bocadinho alguma coisa. E eu já não podia, eu estava a ouvir aquilo e estava, oh meu Deus, arranja uma opinião. Muda o discurso. Porque virava o disco e tocava mesmo. Era um bocadinho. E deixa de ouvir. Vês, mas contribuiu para alguma coisa. Começaste a estar desperta à utilização dessa palavra. Eu não sei se mudei, mas agora estou muito... Eu acho que ainda não disseste hoje um bocadinho. Não? Não faço ideia. Vamos ter que ir ouvir. Olha, Bia, o que é que achas de terminarmos este podcast com um jogo também? Acho que faz todo o sentido. É. Ok. Então é assim, Bia. Tens de escolher entre 2 opções. Ok. Portanto, tu preferias gravar 5 episódios seguidos
com umas crianças de 2 anos irrequietas, como nós tivemos no caso da Sabrina, Ok. em que felizmente tínhamos o Pedro aqui para controlar a situação e brincar com ela. Ou dizeres várias vezes um bocadinhos que tinham de ser removidos pela Mariana Oliveira na edição. Portanto, 5 episódios seguidos com crianças de 2 anos. Então, isto é injusto, porque numa das opções sou eu que vou ter imenso trabalho. Na outra opção é a Mariana. Pronto. Claramente eu vou dar o trabalho à Mariana e vou escolher os bocadinhos. Porque eu não, mas é só por Mariana, isto não é por mal, é só mesmo porque eu não tenho jeito com miúdos. Eu gosto imenso às crianças adoráveis, mas eles não sentem o mesmo comigo. Eles não se dão bem comigo. Portanto, desculpa Mariana, mas bocadinho. Ok. Inês. Ok, se calhar eu peço imensa desculpa se esta pergunta vai ser demasiado profunda, mas isto, por acaso, é uma pergunta que eu às vezes gosto de discutir com a malta quando chega aquele ponto da noite em que o pessoal já quer falar de coisas profundas e eu acho a resposta sobre isto a mim fascina-me. Portanto, ok, vá. Vamos deixar de rodeios e vou-te já perguntar. Tu preferias ser esquecida por todos os que tu conheces, família e amigos, mas tu mantinhas todas as tuas memórias? Ou preferias perder a tua memória de tudo, da tua vida inteira, mas todos os outros continuavam a lembrar de quem tu eras? Eu preferia que os outros se lembrassem e eu esquecia-me. Sabes que a maioria das pessoas não responde isso, mas eu por acaso também respondo. Tu preferias gravar num dia de verão com 40 graus? Ou preferias gravar no Polo Norte com menos 20? Ai, eu sinto que nós gravamos algumas vezes com 40 graus, por acaso. Sim. Porque nós pronto, tal como nós já temos vindo a falar, por causa dos aspectos técnicos, nós temos que ter tudo fechado. Portanto, nós temos que fechar todas as portas, todas as janelas, e nós começámos a gravar isto quando ainda estava muito, muito calor. Que agora em Portugal é para aí até outubro. E eu lembro-me perfeitamente de nós, sempre que fazíamos uma pausa, abríamos a janela e íamos os três, nós as duas, o convidado, a pessoa que estava a tirar fotografias, toda a gente ia fazer o refill da água, tudo ia para o pé da janela. E portanto, por uma questão de hábito, já que eu sinto que nós já passámos por isso, acho que vou outra vez escolher o calor. Pronto, ok. Se bem que entre calor e frio, eu acho que o frio é mais fácil de lidar com. Cães ou gatos? Cães. Adoro pessoas que respondem logo depressa e adoro quando respondem quem. Pá, essa é muito fácil. É, não é? Embora existam alguns gatos que eu digo que têm personalidade de cães, como quem... Aquele gato-cão, não é? Toda a gente fala do gato-cão. É aquele que gosta de atenção, gosta Sim, de exato. receber mimos, Mimimi. né? E pode ser quando nós queremos e não apenas quando eles querem. Pronto. É isso. Inês. Comprimido vermelho ou comprimido azul? Sabes que eu não sei o que é que significa cada um. Um deles é o quê? Um deles é... Calma, desculpa. Eu sei que sabes que a pergunta é porque eu pensei mesmo, pá, ela vai ficar encalacrada, Não, vai mas ficar, eu sei isso é Matrix, mas eu não me lembro, eu não me lembro. de qual é Vá que lá, é qual. conta. Ok. O comprimido azul, tu continuas a viver no teu mundo que, na realidade do Matrix, não é o mundo real. Certo? É um mundo desenhado É para o mundo ti. do jogo, pronto. É o mundo do jogo, sim. Não é bem um jogo, mas chamemos-lhe isso. E quando tomas o comprimido vermelho, passas a ver o mundo como ele é, mas com todas as dificuldades que isso acarreta. Tu fazes perguntas muito profundas, sabes que eu tinha tudo muito mais pensado a nível do podcast. Porque eu gosto de surpreender e agora, em vez de Acho aparvalhar que sim. aqui... Realmente tu... Estás a ver, isto é mesmo importante. mas calma, deixa-me pensar um bocado, porque eu não posso dar uma resposta assim, eu tenho que pensar. Não, porque eu acho que as pessoas estiveram a ouvir a nossa voz durante 9 episódios, mais o episódio teaser, mas se calhar não perceberam, não nos ficaram a conhecer assim tanto, embora nós, durante a conversa, também seja possível perceber alguns traços da nossa personalidade, assim ao menos ficam-nos a conhecer em pessoa. Nua em pessoa. Olha, eu acho que... Apesar de tudo, acho que preferia o vermelho e viver na realidade com tudo o que isso acarreta e tentar... Dá-me Miriam. Usar sempre óculos de sol e aqueles fatos de látex. Pá, não, acho que fazes bem. Olha, vamos terminar. Eu realmente gostava de dizer que
me sinto, pelo menos eu, lisonjeada de terem escolhido a nós para acompanhar alguns dos dias de ginásio ou lidas domésticas ou commutes que fazem para o trabalho, para a escola, o que seja. E gostava muito de agradecer aos nossos ouvintes por nos terem acompanhado durante esta temporada. E já agora, se gostaram, coloquem uma reviewzinha no Apple Podcasts e no Google Podcasts, porque pronto, não é? Sempre mostra se realmente vocês gostam e é importante para nós evoluirmos um bocadinho também com o feedback que obtemos. Mas pronto, realmente sinto-me lisonjeada por nos terem escolhido e por estarem a gostar do nosso trabalho e eu gosto muito de receber as mensagens de satisfação e às vezes até dizem, olhem, para melhorar o som podem usar este equipamento, assim, gosto, se preocupem, é interessante. Estou a gostar muito de ter esta experiência. Também eu. E tenho uma parceira muito interessante. Obrigada. Obrigada também a ti, Inês, porque na verdade foste tu que lançaste o desafio à equipa toda por fazermos este projeto. E embora tenha sido uma das coisas mais cansativas que acho que fizemos nos últimos tempos, está a valer muito a pena. E portanto, obrigada a ti e obrigado clichê, mas super verdadeiro de qualquer espetáculo, qualquer coisa, conteúdo ao vivo que seja, que é obrigada às pessoas que não se veem, neste caso às pessoas que não se ouvem. Nós já temos vindo a referir algumas. Obrigada à Mariana Oliveira por editar, à Mariana Lamas por ter coordenado o design, à Beatriz Oliveira e à Maria João que tratam da divulgação nas redes sociais, o Rafael Outeiro que nos tem ajudado com o copy dos episódios, a Raquel também, a Raquel do copy, há uma panóplia de pessoas. O Pedro Perdigão também ajudou muito na fase inicial, especialmente com o som. E em toda a renderização dos vídeos para o YouTube, é verdade. Obrigada a todos que vieram aqui fazer cobertura fotográfica. Obrigada aos nossos convidados por terem aceito o convite. E obrigada aos ouvintes, claro. E até já, não é, Bia? E até já. Esperemos ver-vos em pessoa, mas se não, pronto, ouvimos-nos no próximo episódio. Este é o fim da primeira temporada do Em Pessoa. Obrigada a todos. Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira. Se pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros, envie um e-mail para partnerships@tedxulisboa.com.